joio e o trigo, o Senhor disse: deixai crescer ambos juntos. Por quê? Porque os seus discípulos quiseram imediatamente arrancar o joio para que o trigo não fosse prejudicado de imediato. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que se arrancassem o joio, prejudicaria o trigo, mas que deveriam crescer juntos. Se soubéssemos exatamente de todo o coração de quem espírito somos, a quem espírito pertencemos, veríamos nos joios tábuas de ensino, veríamos nos joios que nos rodeiam a verdade de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Sabendo de que espírito somos, a que espírito pertencemos, compreenderemos porque quando Israel foi levado do Egito e estabelecido na sua terra e fez guerra com as nações vizinhas, Deus não lhe permitiu exterminar todas elas, para que não ficassem isolados na terra, para que as feras não viessem contra eles, para que não ficassem sem lições. Deus não tem acepção de pessoas, isto nós sabemos. Mas algumas vezes, na nossa mensagem, no nosso evangelho anunciado, algumas vezes praticado e vivido, sem palavras, eu diria, sem linguagem, sem fala, nós estabelecemos diferenças tão agudas que, ao olhar para a placa das nossas denominações, cada pessoa, de acordo com o seu grau cultural ou de acordo com a sua situação financeira, já sabe exatamente para qual igreja deveria ir. Socialmente, cada um saberia onde se colocar e, quem sabe, até o banco melhor ou a posição melhor de assentar-se no meio das nossas congregações. Mas decoramos, repetimos, retratamos, ecoamos que Deus não tem a acepção de pessoas. O Senhor Jesus Cristo, quando viu nos seus discípulos um sentimento tão agudo de acepção, capaz de querer fazer descer fogo do céu para aniquilar aquelas pessoas que não os receberam, o Senhor Jesus disse para eles: vós não sabeis de que espírito sois. No Espírito de Cristo está escrito: admoesteis os desordeiros e consolai os de fraco ânimo. Amados, que atitude nós temos tomado ou tomaríamos diante de alguém verdadeiramente qualificado como desordeiro, tanto fora dos arraiais evangélicos como dentro das portas, dentro dos arraiais evangélicos? Esse admoestar é aconselhar, é mostrar, é explicar, é ensinar, é dar exemplos, é ser paciente, é ser longânimo, é ser verdadeiro. Admoesteis os desordeiros e consoleis os de fraco ânimo. Quando nós conhecemos, quando nós visitamos, quando nós encontramos os de fraco ânimo, que aos nossos juízos parecem muito mais desanimados, preguiçosos, tímidos, inúteis, qual seria, qual tem sido, qual será, como temos lhes oferecido a nossa mensagem de consolo? Que Espírito nos daria a mensagem de consolo que eles precisam para compreenderem que aquele chamado Cristo
que esteve entre nós não esmagaria a cana quebrada, não apagaria ao morrão que fumega, até que fizesse triunfar o juízo. Na maioria das vezes, quando está fumacendo, é imediatamente apagado. E se aos nossos olhos alguém chega à situação espiritual de uma cana quebrada, ela não é somente pisada, mas desprezada, rejeitada, anulada, ignorada e oferecida a outrem. As Escrituras, dentro da mente de Cristo, diz para nós: ao que está enfermo na fé, recebei-o, não com contendas e dúvidas. Por quê? Porque Deus o recebeu por seu. Uns têm fé, come de tudo, outro é fraco, come legumes. Um guarda o dia para o Senhor, outros não guardam o dia, também é para o Senhor. E quando vemos tais diferenças diante dos nossos juízos, nós sentimos dificuldades de receber aquele que está fraco na fé. E quando de alguma forma misericordiosamente recebemos, segundo as misericórdias humanas, recebemos sim, mas com dúvidas. Abraçamos sim, abraços com sabores duvidosos. Nós olhamos sim, olhares inseguros, incertos, indiretos, pálpebras que olham na transversal. Recebemos algumas vezes, por força de interesses políticos, familiares, sociais e outras coisas, e não entendemos ainda que é por aquele Espírito que o Senhor Jesus Cristo passou para os seus discípulos, aconselhou os seus discípulos, derramou sobre eles, ensinou todos os dias, todos os momentos, viveu esse Espírito de renunciar a tudo quanto tem para ser discípulo, para passar a verdade do Evangelho. Está escrito: para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, para o seu próprio Senhor está vivo ou morto, para o seu próprio Senhor guarda ou não guarda o dia. Mas no Espírito que temos vivido, consideramos assim ao que está caído e caindo, consideramos assim ao que está enfraquecendo e fraco, consideramos assim em relação ao que guarda e o que não guarda o dia para o Senhor. Os achamos, os consideramos, os reputamos como servos de Deus e não nossos. Ou o Espírito que está em nós faz uma diferença tão grande que abraçamos alguns e rejeitamos outros. As Escrituras, nesse Espírito de Cristo, nos convida: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Estamos dispostos a estas cargas? Estamos dispostos a esses pesos, a esses incômodos? Carga, pesa, incomoda, dói, algumas vezes coça, machuca o lugar ferido, enfraquece as pernas, cansa os olhos, produz suores. E nós fomos convidados para, dentro deste Espírito, neste Espírito, suportarmos as cargas uns dos outros. Temos nos oferecido a Deus com esse Espírito, com esse entendimento, com essa vontade, com essa disposição. Somos assim? Ou ainda precisamos saber com certeza de que Espírito somos? Porque
está escrito que Jesus Cristo não agradou a si mesmo. Amados, dentro do espírito que estamos vivendo, quando nós cantamos, é primeiramente para agradar a quem? Quando lemos as Escrituras, é primeiramente para agradar a quem? Quando nos dirigimos para as nossas congregações, o nosso objetivo é agradar a quem? Ao sairmos para evangelizar, para visitar, quando fazemos tal coisa, é para agradar a quem? Nossa conduta, nosso comportamento, nossos sentimentos, todas as nossas ações têm o objetivo de agradar a quem? Jesus Cristo fazia todas essas coisas de forma extremamente abrangente por causa da perfeição da sua mensagem, mas em todas as coisas que ele fez, não as fez para agradar a si mesmo. Se nós soubéssemos a que espírito pertencemos, certamente identificaríamos melhor quantas ações nossas são para agradar a nós mesmos. E sempre que estamos em dúvida entre agradar alguém e a nós mesmos, a quem agradamos? Quantas vezes nós praticamos as nossas liturgias, usos e costumes e cultos de nossas congregações sob a alegação de que estamos fazendo para agradar a Deus, o melhor para Deus, oferecer o melhor para Deus. E na verdade, nos interessa muito agradar a nós mesmos no objetivo de agradar a alguém para adquirir frutos, bons conceitos, boa reputação no meio dos homens. De que espírito somos? As Escrituras nos convidam: dê a sua face ao que fere, parte-se de afronta. Amados, algumas vezes nós achamos absurdo e pesado andar mais uma milha com aquele que andou conosco uma primeira milha. Algumas vezes achamos absurdo o mandamento que nos convida a, se por acaso formos esbofeteados do lado direito, oferecermos o outro lado. Nem sequer lembramos da bênção que nos diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amados, pode acontecer que esbofeteiem o nosso rosto, mas precisamos do resplandecer do rosto de Cristo. Precisamos que a nossa face virada reflita a face de Cristo. Porque se não houver na nossa face, no nosso rosto, o resplandecer do rosto de Cristo, jamais teríamos outra face para oferecer aos que nos ferem. Quando os discípulos, por não conhecerem ou não saberem ainda a que espírito pertenciam, disseram para Jesus: Senhor, quer que peçamos que desça fogo do céu e os consuma, como também fez Elias? Está escrito: não resistais ao mal, mas a qualquer que lhe esbofetear a face direita, oferece-lhe a outra. Não pagar mal com mal. O Senhor disse: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Porque bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Dentro deste espírito ele ainda diz: alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque
assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. O nosso Senhor Jesus Cristo viveu as seguintes verdades: porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem pertence a esse Espírito não julga o mundo, coloca-se à disposição de Deus para a salvação. Todos nós sabemos, todo mundo sabe, que um dia vai estar diante de Deus para cada um dar conta de si mesmo, de tudo quanto fizer, de tudo quanto tiver feito. Um dia vai dar contas diante de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, embora nós saibamos que Ele recebeu de Deus todo o poder no céu e na terra, e que é exatamente este Jesus que vai estar no trono branco para julgar todas as nações, enquanto esteve aqui no seu ministério de anunciar o Evangelho, ele disse: porque eu vim não para julgar o mundo. E nós estamos nesta sua função. A nossa função não é julgar, não é condenar. Ainda que tenhamos, segundo as Escrituras, de saber a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Ainda que tenhamos que conhecer e reconhecer o que serve a Deus e o que não serve. Ainda que tenhamos que saber escolher entre a porta estreita e a porta larga, o caminho estreito e o caminho largo. Ainda que precisemos julgar segundo a reta justiça para o bem de nossas próprias almas, não fomos levantados